galera, vamos trabalhar agora com a segunda parte do assunto eletroquímica, quando a gente tem que discutir as células eletrolíticas ou a eletrólise. Como eu já tinha dito a você, é um processo não espontâneo, onde você necessita de eletricidade para que você possa fazer a descarga dos íons. E aqui, a ideia é que o cátion sempre vai reduzir e o ânion sempre vai oxidar. Vogal com vogal, consoante com consoante. Só que eles não fazem isso espontaneamente, como acontecia na pilha. Por isso você fornece eletricidade para forçar o processo a acontecer. Eu vou mostrar de forma resumida a parte teórica, demonstrando para você a eletrólise que acontece em forma ígnea e em solução aquosa. Depois eu vou te mostrar um caminho rápido, porque cada assunto tem um foco de cobrança. E a cobrança aqui em geral, como não é um processo que produz energia, é determinar, por exemplo, ao reduzir um cátion, qual a massa depositada desse cátion. A produção geralmente de um gás no ânion, qual o volume desse gás produzido? Então é mais um assunto estequiométrico do que propriamente dito um assunto eletrolítico. Mas eu preciso, porque eu posso ser cobrado, do que acontece, seja na eletrólise ígnea, seja na eletrólise aquosa. Então eu vou fazer um batidão geral, depois eu venho num outro vídeo esmiuçando, especificando com você detalhamentos. Então vamos lá. A eletrólise quebra por ação da eletrólise, da eletricidade. Esse é o nome eletrólise. Quebra por ação da eletricidade. É um processo não espontâneo. Então, Edson, se é não espontâneo, o dito ΔE é menor que zero. Perfeito. Então, sempre que você gera aquela ideia da pilha, se o ΔE deu positivo, é pilha. Se o ΔE deu negativo, é eletrólise. Aquilo não é espontâneo e precisa de uma certa quantidade de eletricidade para acontecer. E aí, você vai ter a descarga de íons, seja o cátion, seja o ânion, à custa da energia elétrica. Então você precisa de energia elétrica para provocar a descarga dos íons. E o que vai acontecer? O cátion recebe elétrons e o ânion doa elétrons, de modo que ambos passem a ter uma carga elétrica zero final. Por isso o cátion reduz, o ânion oxida. Essa é a ideia. Sendo assim, a energia final química é acumulada nas estruturas. Por isso você forma, em geral, substâncias. Na maior parte das vezes, substâncias simples. A solução aquosa, quando acontecer, vai gerar alguma substância composta. Mas aí é consequência não da eletrólise, que geralmente gera substâncias simples, mas da solução que você tem residual no processo. A eletrólise pode acontecer de duas formas distintas. Ela é chamada de eletrólise ígnea. Ígneos vem do latim ardente, inflamado. Por quê? Geralmente acontece com uma substância iônica no estado líquido, fundida. E para que você pegue um sólido iônico e funda, você tem que elevar a temperatura. Por exemplo, o sal de cozinha só vai fundir a 400 graus Celsius. Existem sais que vão fundir a 700 graus. Então é um aquecimento muito alto. Precisa de uma quantidade de energia alta para aquecer. E aí sim, quando a substância é fundida, está no estado líquido, os íons aparecem. O cátion e o ânion da substância, que é quem vai sofrer a eletrólise. Por isso, a eletrólise ígnea é a eletrólise ocorrida pela fusão, passagem para o estado líquido de uma substância iônica, gerando sempre um cátion e um ânion. Ou, a outra forma de um sólido iônico ter íons é se ele estiver dissolvido em água, em solução aquosa. Não esqueça que quando você aprendeu sobre compostos iônicos só apresentam íons
quando fundidos no estado líquido ou dissolvidos em água, porque sofrem ionização e posterior dissociação, muitas vezes só dissociação. Então, é uma solução aquosa formada pela dissociação ou pela ionização seguida de dissociação de certas substâncias em meio aquoso, geralmente substâncias de caráter iônico. É o que você vai ver. Qual a finalidade? A finalidade é produzir, entre outros, substâncias que vão ser matérias-primas em outros ramos da química, em outros processos químicos, que normalmente não são encontradas na natureza. Então a eletrólise veio melhorar para a gente a obtenção, por exemplo, de alumínio, que era um processo muito caro, e agora por eletrólise ficou muito mais barateado. Então a base da eletrólise é você em si transformar por descargas elétricas íons em substâncias que são úteis à química, bases de matéria-prima. Muitas das vezes essa é a ideia. Vamos lá. O que acontece em si nessa ideia? Nessa ideia acontece geralmente o seguinte: você tem o que nós chamamos de uma cuba, é o nome da vasilha, cuba eletrolítica. Nesse recipiente, você joga a substância e aquece. Você aquece para que aquela substância sofra fusão, se for a ígnea. Se for a solução aquosa, você só dissolve em água. E aí, ao sofrer fusão, geralmente um sal gera um cátion e um ânion. Então aqui dentro, Edson, eu vou estar rico de cátions e ânions. Perfeito, essa é a ideia. Então vamos pensar nessa ideia. O gerador é quem fornece a energia elétrica para o teu sistema. Essa energia elétrica vai ser sempre emitida por esse lado negativo do gerador, gerando a... Então ele vai atrair, Edson, o ânion. Perfeito. O ânion vai fluir para cá. E esse ânion vai sofrer oxidação. E por isso ele vai ser chamado de anodo. É a única coisa em relação à pilha que muda. Lá, o anodo era o polo negativo. O catodo era o polo positivo. Na eletrólise, isso muda. O anodo passa a ser o polo positivo e o catodo passa a ser o polo negativo. Só que aqui você vai acompanhar essa ideia. O cátion, consoante, sofre redução, consoante, e é o catodo. O ânion sofre oxidação e é o anodo. Então, continua na linha da consoante com consoante, vogal com vogal. A única diferença é que o teu catodo, que é onde está o cátion, é o polo negativo. O teu anodo
é o polo positivo. É a única coisa que altera quando você necessariamente trabalha a ideia. Agora vamos lá, vamos discutir os dois casos de eletrólise e as suas principais diferenças. Veja você que se a eletrólise é ígnea, ela vai trabalhar com a substância fundida. Então você só tem uma substância que, ao ser fundida, gera um único cátion e um único ânion. Aqui não vai dar problema, porque o cátion que tiver aqui dentro é único, é ele que reduz. E o ânion que tiver aqui dentro é único, é ele que oxida. A diferença para a eletrólise aquosa é que é uma substância dissolvida em água. Então eu tenho o cátion da substância e o cátion da água. O ânion da substância e o ânion da água. Aí eu tenho que escolher qual dos dois cátion prioritariamente descarrega, qual dos dois ânions prioritariamente descarrega. Mas daqui a pouco eu falo disso. Só estou te dando a visão diferencial. Então o procedimento é mais ou menos igual. Você tem um gerador, polo negativo do gerador, polo positivo do gerador. Ele vai fornecer elétrons pelo polo negativo, ele vai receber de volta os elétrons pelo polo positivo. É sempre isso. Por isso o desenho se faz desnecessário daqui a pouco, porque você sabe o que vai acontecer ali. Logo, esse lado é o polo negativo, esse lado é o polo positivo. Pô, Edson, se esse é o polo negativo, ele vai atrair o cátion. Beleza, é isso aí. Então, o que vai acontecer? O cátion, que é o Na, vai ganhar os elétrons que o gerador está dando e vai passar a sua forma zero, como eu falei lá no início. Então o cátion sofre redução e vai estar no cátodo. Por outro lado, o que vai acontecer do outro lado? Ah, se aqui é o polo positivo, ele vai atrair o ânion. Então o ânion vai ser atraído pelo polo negativo. Correção. O ânion vai ser atraído pelo polo positivo, porque o ânion é negativo e é atraído por positivo. O cátion positivo é atraído por negativo. Então o cloreto vai oxidar a cloro zero e vai, a princípio, liberar um elétron. Bom, agora temos que fazer algumas considerações. Se o sódio ganha o elétron e vai a sódio zero, todo metal na forma zero é sólido. Então aqui vai sofrer uma deposição. Eu começo a ver uma deposição de sódio metálico sobre esse eletrodo. E é mais à frente a massa de sódio produzida que vai me interessar. Do lado de lá eu tenho um ametal. Como ametal, normalmente os ametais só existem na forma sólida, na forma zero, quando eles são gasosos. E os ametais gasosos são sempre diatômicos. Oxigênio O2, nitrogênio N2, hidrogênio H2. Para que eu chegue a 2 cloros aqui, eu tenho que equilibrar o processo. E se cada cloro libera um elétron, 2 cloros liberam 2 elétrons. Eu chamo a isso de equilíbrio automático. E eu vou ter que equilibrar todo o processo, porque o número de elétrons que o cloro vai devolver tem que ser igual ao que o sódio recebeu. Então eu me vejo obrigado a multiplicar essa por 2
para que eu possa, então, devolver 2 elétrons para o gerador e ter recebido 2 elétrons do gerador. O que aconteceu aqui, Edson? Vamos analisar o processo como um todo. Eu tenho, lá dentro do recipiente, o NaCl, que gera o Na+, e o Cl-. Lá no meu cátodo, vem o cátion para sofrer redução, e eu deduzir que aquele sódio vai ganhar os elétrons necessários para passar a sódio zero, que eu sei que está na forma sólida. Lá no meu anodo, o cloro, que eu deduzi que são 2, vai oxidar a sua forma zero, que é o Cl2, o gás cloro, mais os 2 elétrons que ele libera. Para que haja o dito equilíbrio automático, se eu vou precisar de 2 íons sólidos e 2 cloretos, eu vou precisar aqui dobrar essa quantidade. Aqui o equilíbrio vai sendo feito em relação aos elétrons que estão sendo trocados e a necessidade inicial dos íons. Como sempre foi dito a você, eu produzo na dissociação o íon sódio e eu gasto ele aqui para produzir o sódio metálico. Eu produzi o cloreto e gasto ele aqui para gerar o cloro. Os 2 elétrons que eu devolvi para o circuito me deu. Na verdade, o que é a eletrólise ígnea do NaCl? É o NaCl que, por eletrólise, gerou aqui sódio metálico mais gás cloro. Algumas considerações finais. Desse lado, começa a borbulhar pela presença do gás cloro. Por isso, normalmente, a gente bota um invólucro aqui de vidro e recolhe esse gás lá no final. Desse lado há uma deposição metálica. Então é muito comum o cara não querer nem muito discussão disso, mas a discussão de qual a massa ao longo de uma eletrólise que eu deposito de sódio. Por exemplo, imagina que você tem uma pulseira de ferro e você deposita ouro. É o folheado, o chapeado. Então você tem que saber qual é a quantidade de ouro que você depositou nessa pulseira. Qual é a quantidade de cromo que você deposita numa roda para ela ficar cromada. O nego gasta um dinheirão aí fazendo isso aí. Qual é o volume de gás cloro que eu produzi? Então a eletrólise do NaCl ígnea gera sódio metálico e gás cloro. É isso que ele espera de você. E para qualquer substância vai ser sempre isso. Um cátion que sofre redução no seu cátodo, um ânion que sofre oxidação no seu anodo. Você vai juntar o processo de ionização e dissociação, o que acontece no cátodo e anodo, e vai finalizar determinando o que você produz e da onde você partiu nessa eletrólise. Qual é a diferença, Edson, quando você vem para a eletrólise em solução aquosa? Primeiro, não é aquecido. Depois, você dissolve a substância em água. Agora, quando você dissolve a substância, você vai ter o cátion da substância e o cátion da água. O ânion da substância e o ânion da água. Então, Edson, quando ocorrer a eletrólise, quem é que descarrega preferencialmente no eletrodo? É o cátion sódio ou hidrogênio? É o ânion cloro ou é a hidroxila? É isso que ele ensina para a gente da seletividade da descarga, a prioridade da descarga. Então ele vai dizer para você que cátions
Metais nobres descarregam primeiro que os metais comuns, zinco, ferro, níquel, que o hidrogênio, que descarrega primeiro que o alumínio, que alguém do 2A e do 1A. Para e pensa. É a substância e a água. Então é mais fácil pensar assim. É sempre o hidrogênio ou o elemento do metal. Então, o hidrogênio ganha do elemento do 1A, 2A e alumínio. Ponto. Se for um desses, é o hidrogênio que descarrega. E se for qualquer outro metal, é o metal. É só isso. E os ânions, Edson? Se aqui vai ser o cloreto ou a hidroxila. Cloreto, brometo e iodeto, ânions não oxigenados, ganham sempre da hidroxila. E a hidroxila ganha do resto. Ponto. É isso. Se tiver uma hidroxila e um sulfato, SO4, é a hidroxila. Se tiver hidroxila e o flúor, é a hidroxila. Se tiver hidroxila e o brometo, é o brometo. Então o que eu tenho que guardar é que, para o cátion, o hidrogênio ganha 1A, 2A e alumínio. Para o resto ele perde. A hidroxila perde para o cloreto, brometo e iodeto. Para o resto ela ganha. Ponto. É isso. Ânions oxigenados. Por exemplo, o NO3, o nitrato, o sulfato. Ânion orgânico, o acetato, por exemplo. Então a hidroxila ganha de todo mundo. Só perde para cloro, bromo e iodo. Então, quando eu olho para cá, a linha mestra é a mesma. Eu tenho um gerador, polo negativo e polo positivo. O elétron vai fluir pelo polo negativo, o elétron vai ser devolvido pelo polo igual. Não vai mudar nada. Esse vai ser o polo negativo, esse vai ser o polo positivo. Beleza, Edson. Então, se esse é o polo negativo, o cátion vem para cá. Perfeito, é isso. O ânion vem para cá. Isso, negativo atrai positivo, positivo atrai negativo. A discussão agora, para fazer aquela finalização, é qual dos dois cátions vem. Pô, Edson, o sódio é do 1A. Então é o hidrogênio que ganha. Então, quem descarrega aqui é o íon hidrogênio. E entre o cloro e a hidroxila? O cloro ganha da hidroxila. Ah, então vai ser o cloro que vai descarregar desse lado. Perfeito. E o que vai sobrar lá dentro? Sódio e hidroxila. Olha o NaOH sendo formado aqui. Como eu disse no início, a solução aquosa vai estabelecer uma substância final que geralmente é composta. Mas a eletrólise em si gera substâncias simples. Então o que eu vou ter acontecendo nesse processo? O espaço é curto, eu vou fazer de uma vez toda a ideia para você. Vamos lá. Lá dentro eu tenho NaCl, que gerou o Na+, e o Cl-. Eu tenho a água, que gera hidrogênio e hidroxila. Você acabou de ver comigo que entre os cátions é o hidrogênio que vai descarregar. Então, Edson, aqui no meu cátodo vem o cátion. E o cátion, íon hidrogênio, vai ganhar o elétron e vai passar hidrogênio zero. Opa! Mas o hidrogênio é um gás na forma zero. E se ele é um gás, ele é sempre diatômico. O2, H2, Cl2. Então eu vou precisar na prática de 2 hidrogênios, cada um dando elétron no sentido de 2. Isso é o que vai acontecer no cátodo.
Você reparou que vai precisar de 2H+? Então eu vou precisar aqui de 2 águas para que haja equilíbrio. Produza 2 hidrogênios e consuma 2 hidrogênios. E o que vai acontecer no anodo? O anodo é onde ocorre a oxidação. E é onde o ânion entra na festa. Só que o ânion oxida. Opa, Edson, de novo. O ânion é um ametal. Então ele é diatômico. E é gasoso. Eu vou precisar de 2 e vou gerar 2 elétrons. Opa, então eu vou ter que multiplicar essa por 2. O que ocorreu nesse processo eletrolítico? O NaCl produziu sódio e cloro. Esse cloro foi consumido aqui para produzir o gás cloro. A água lá dentro gerou hidrogênios e hidroxilas. Esse hidrogênio foi consumido para produzir o gás hidrogênio. Os 2 elétrons que o gerador me deu, eu devolvi para ele. O que sobrou? Sobrou 2 de NaCl, 2 de água, que ao sofrer eletrólise, e por isso é sempre uma eletrólise aquosa, gerou H2, gerou gás cloro. Agora olha lá, íon sódio e íon hidroxilo. Eu posso deixá-los na forma de íon, porque como é uma base forte, ela vai ficar ionizada, ou escrever 2 de NaOH. Essa é a parte qualitativa da eletrólise. A parte fina do processo. Saber quem eletrolisa, o que eu produzo, o que eu consumo aqui. Considerações finais. Se é o hidrogênio produzido aqui, isso vai produzir gás hidrogênio. E é claro que eu vou ter que recolher de um lado. Desse lado eu vou produzir o gás cloro. Então aqui só produzir gases. Qual o volume das CNTPs produzido? E aqui dentro está ficando uma solução básica. Se é uma solução básica, você reparou que o pH vai ficar maior que 7? Então eu posso cobrar pH de você nessa história. Vamos embasar mais isso, vamos fazer mais exemplos daqui a pouco. Mas eu quis fazer, comparativamente fazendo, a que mais cai em prova até hoje. Eu nunca vi em concurso cobrar diferente de cloreto de sódio. Só em militares que às vezes acontece isso. Mas o mais comum é essas duas. E aí eu te dei a linha comparativa. Grande diferença. Eu tenho 2 cátions e 2 ânions, tenho que fazer a seletividade da descarga. E lá é sempre o cátion e o ânion que vão descarregar. A gente continua. Um abraço. Daqui a pouco eu vou falar da parte quantitativa, fechar esse conteúdo e assim, aí sim bater exercícios e exemplos para você ver o passo a passo com várias substâncias diferentes. Um grande abraço e a gente continua.